Amém, igreja. Graça e paz. Amém? Deus é tremendo, hein? Assim como Deus fez esse milagre na vida dessa criança, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Seja bem-vindo aos passos de fé. E Deus tem um milagre para cada irmão que está aqui presente. Amém? Você crê? Vamos abrir 1 Samuel, me acompanhe nessa leitura. 1 Samuel capítulo 17. Samuel capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 4. É um episódio bem conhecido de Davi contra Golias. E aqui o povo de Deus, Israel, estava em uma luta contra os filisteus. Filisteu era um povo inimigo de Deus, e eles estavam ali em uma batalha. E nessa batalha se colocaram ali de um lado, em um monte, o exército de Israel, e do outro lado do monte se colocou o exército ali dos filisteus. E de repente, chega no versículo 4, diz assim, 1 Samuel 17, 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança como 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Veja só, de repente o exército de Israel estava naquela batalha, naquela guerra, e do meio dos filisteus, do meio dos inimigos, saiu esse homem, esse gigante, com toda uma aparelhagem de guerra, vestido de guerreiro, com a grande lança, com a aparência terrível. Aqui, esses côvados aqui, ele tinha cerca de quase 3 metros de altura, e o povo de Israel, olhando aquele homem, aquele povo de Israel, o povo de Deus, ele temeu a aparência daquele gigante, porque a aparência daquele gigante, meu irmão, era uma aparência que dava medo, era uma aparência terrível. Mas eu digo para você que Golias, ele não tinha somente aparência, Golias realmente era um homem perigoso, aquele gigante era perigoso. O próprio rei Saul falou que o Golias era um homem experiente de guerra, ou seja, não somente tinha aparência, como realmente era um gigante, era um homem perigoso. E o povo temeu porque os homens olharam aquilo e ficaram com medo, porque quem era o homem que se comparava com Golias? O interessante é que o rei Saul, ele foi escolhido como rei. O povo de Israel queria um rei, e o rei Saul, ele foi escolhido justamente pela aparência do rei Saul. A Bíblia fala que o rei Saul era um homem muito alto. O rei Saul, ele era alto, ele era forte, ele tinha uma boa aparência. E quando Israel tinha aquele rei, o nosso rei é alto, o nosso rei é forte, o nosso rei vai ser um valente de guerra, e do nada aparece um homem, um guerreiro mais alto que o seu rei, mais alto que ele. E ali aquele povo de Israel entrou em desespero. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que esse gigante muitas vezes aparece em nossa vida na forma de problemas, na forma de dificuldade, na forma de um problema no casamento, na forma de um problema ali de um vício de alguém da família, um problema no trabalho, na faculdade, na escola, um problema de enfermidade. Muitas vezes aparece esse gigante na nossa vida, e esse gigante muitas vezes nos assusta pelo tamanho dele. Quantos de vocês, quantos de nós já ouvimos falar assim: esse problema não tem solução, para o meu pai não tem jeito, para minha mãe não tem jeito, o seu filho nunca vai se converter, seu casamento não vai voltar atrás, essa enfermidade aqui não tem cura. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas eu quero te dizer, não olhe para a aparência do gigante, não tema o tamanho do gigante, porque nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas, amém?
Deus diz, meu irmão, que Deus não é homem, que o homem olha a aparência, que o homem olha aquilo que o olho está limitado, mas Deus olha o coração. Deus sabe o coração. O ser humano, ele tem muito medo de aparência. Eu acho interessante que muitas vezes eu passo na frente de uma residência, aí tem aquela placa aí, cuidado com o cão. Aí a cara geralmente do desenho do cachorro é um pitbull, ou é um doberman, mas aí quando você vai bater palma, quando você vê, é um pitch. Quando você vê, é um cachorro minúsculo, é um poodle. Eu nunca vi cuidado com o cão, um desenho de um pitch ou um desenho de um poodle, porque o ser humano teme a aparência. Essa semana eu vi uma notícia em que em um condomínio, um porteiro ligou para os bombeiros: vem aqui imediatamente. Eu acabei de ver um filhote de onça aqui na residência, aqui no condomínio. Aí os bombeiros chegaram desesperados lá e disseram assim: não é um filhote de onça, é pior, é uma jaguatirica que está aqui dentro. Prenderam o animal, levaram e jogaram na mata. Mais tarde o dono desesperado viu: cadê meu gato? Pegaram o meu gato e jogaram no mato. Quem foi? Foi os bombeiros. Na verdade era só um coitado de um gato raro, que ele tinha uns desenhos parecidos com onça, meu irmão. Mas era um coitado de um gato, não ia passar mais do que um gato. Graças a Deus acharam ele mal do homem, mas o homem ficou desesperado, porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa, pensa que é um absurdo, pensa que não vai ter jeito, meu irmão. Mas muitas vezes o problema tem solução sim, meu irmão. E eu vim te falar hoje que o seu problema tem solução. O seu gigante vai cair por terra no nome de Jesus. Não olhe para a aparência, meu irmão. Olhe para o seu Deus, porque o seu Deus é grande. Versículo, continuando lendo aqui, versículo 8, diz assim: e parou e clamou às companhias de Israel e disse: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então eu serei nossos servos e nós os servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem para pelejar, e ambos pelejaremos. Ouvindo então Saul e todos Israel essas palavras, os filisteus espantaram-se e temeram muito. Veja só, eu quero te dizer que um dos desafios dos nossos passos de fé, um dos desafios para vencer gigante, o primeiro é a aparência. Não olhe para a aparência do seu gigante. E o segundo, meu irmão, é escutar a voz do gigante. Veja só, aquele gigante, ele desceu no meio do vale. Ele chegou diante do exército de Israel, onde tinha heróis, onde tinha príncipes, onde tinha rei, onde tinha vários guerreiros. Ele disse assim: me dá um homem para pelejar comigo, me dá um homem para brigar comigo. Se tiver um homem aí, me dá, porque se esse homem me derrotar, eu e o meu povo filisteu, nós seremos o escravo de vocês. Mas se eu derrotar, eu e os filisteus vamos governar e vocês serão meus escravos. E a Bíblia fala, a gente acabou ali, que tanto o rei Saul como o povo de Israel temeram e ficou com medo e não fizeram nada. Meu irmão, eu quero te dizer que muitas vezes as pessoas vão se levantar e vão dizer assim: olha, não precisa ir para a igreja não, se o seu problema não tem solução. Muitas vezes vão chegar diante de você e dizer assim: olha, não tem mais jeito, esquece, parte para outra. Vou dizer assim: olha, não tem remédio que resolva o seu problema. O diabo, meu irmão, ele é astuto. Quando ele não consegue vencer com aparência, ele quer vencer você, meu irmão, através do seu ouvido. E esse, meu irmão, ouvir a voz do diabo causa medo, porque o povo de Israel, ele ficou com medo e temeu a voz do gigante. Não ouça, meu irmão, o que o diabo tem a falar com você, não ouça. Por mais que ele lance um desafio sobre você, ele não está desafiando você, mas ele está desafiando aquele que está acima de você, o Deus vivo. E todo aquele que se levanta contra o Deus vivo cai por terra no nome de Jesus. O gigante que se levantar contra você vai cair por terra em nome de Jesus. Não ouça a voz desse gigante, ouça a voz de Deus.
estando ele ainda falando, eis que vindo subindo do exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquela palavra a Davi, e Davi os ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Veja só, de repente chega Davi para entregar alimento para os seus irmãos, e ele observa aquele homem que está desafiando o exército de Israel, o seu povo, o povo de Deus. E a Bíblia fala que Davi ouviu o desafio. Só que a Bíblia fala que Davi ouviu o desafio, mas o povo ficou com medo. Davi não ficou com medo, irmão. Nós temos que ter o ouvido igual, meu irmão, de Davi. Ele escutou aquilo, mas ele viu que o desafio não era contra ele. O desafio era contra o Deus que ele servia. Olha só o versículo 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste até aqui, e aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade no teu coração, que desceste para ver a peleja. Veja só, meu irmão. Davi, ele ouviu aquele desafio, mas ele não aceitou. Ele disse assim: quem é esse circunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus para desafiar o exército do Deus vivo? E olha quem se levanta com raiva dele: o seu próprio irmão, aquele que estava dentro da sua casa, aquele, meu irmão, que cresceu com ele, meu irmão. Eu quero te dizer, muitas vezes, meu irmão, as pessoas mais próximas da gente, muitas vezes até dentro da nossa casa, Deus, meu irmão, quer usar para nos desanimar. Muitas vezes a pessoa que você está orando, que quer que você, meu irmão, desanime, Deus, meu irmão, quer dizer uma coisa: não dê ouvido, meu irmão, para palavras negativas. Não dê ouvido dizendo assim: não vai dar certo. Não dê ouvidos. Tem um ouvido que nem, meu irmão, o do Davi, dizendo assim: olha, eu tenho um Deus que pode todas as coisas. E olha só o que aconteceu, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo, e irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso e tomavam ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu com um deles, porque afronta o exército de Deus. Veja só, meu irmão, o rei Saul, ele chamou Davi e disse assim: olha, você tem certeza que você quer lutar contra esse gigante? Você não tem capacidade, olha o teu tamanho. Você não tem experiência de guerra, enquanto Golias, ele é um homem experiente, ele é um homem forte, ele é um homem acostumado com batalha. Mas olha só o que Davi falou. Davi disse assim: olha, quando eu estava no campo e eu tinha minhas ovelhas, apareceu o leão e apareceu o urso, e eu derrotei tanto o leão como o urso. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão: quando o diabo começar a dizer que você não pode, quando o diabo começar a levantar pessoas dizendo assim que você não é capaz, se lembre, meu irmão, das vitórias que o Senhor já te deu. Quem aqui já recebeu uma vitória do Senhor? Diga amém. Lembre-se dessas vitórias. Lembre-se que Deus já te trouxe livramento. Lembre-se que Deus já fez um milagre na sua vida, e assim como Ele já fez, Ele vai fazer novamente na
sua vida, o gigante vai cair por terra. Davi, meu irmão, já tinha derrotado gigantes, ninguém sabia. Você, meu irmão, não sei quantos vocês, meu irmão, já viu um leão. Aqui não existe leão, mas eu já vi vários documentários, já vi pessoas, meu irmão, ali lidando com o leão. O leão, quando ele fica em pé, meu irmão, ele fica com mais de 2 metros de altura. O urso, quando ele fica sobre as 2 patas, ele fica com 3 metros de altura. Ou seja, Davi já tinha derrotado gigantes. Davi, meu irmão, já tinha feito esse milagre, porque Deus o abençoava, porque Deus estava com ele. Só que ninguém tinha visto ainda. Aquele gigante Golias seria mais um gigante derrotado, porque Deus já tinha dado vitória várias vezes sobre Davi, e Davi não tinha esquecido disso. E olha só o que aconteceu. Ele contou isso, e olha o que Saul falou. Versículo 37, 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, o escolheu para si 5 cestos do ribeiro, e pôs-lhes no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando aos filisteus. Olha só, quando o rei Saul viu que Davi não ia desistir, que Davi ia mesmo para aquela batalha, ele pegou toda aquela armadura, toda aquele, meu irmão, argumentária, e vestiu ali Davi com toda a armadura de guerra, com toda a espada. Só que Davi, ele não era homem acostumado a usar aquela armadura, e Davi disse: olha, eu não estou conseguindo nem me mover, é muito pesada essa armadura, é muito pesada essa espada. E ele resolveu tirar toda aquela armadura, e ele se vestiu com a sua roupa de sempre, a sua roupa pastoral. Olha só, meu irmão, o rei Saul, ele queria que Davi lutasse com as mesmas armas do inimigo, porque ele viu Golias ali com armadura, ele pensou: então vamos vestir Davi com armadura também. Mas Davi disse: não, eu vou me vestir com a minha roupa de sempre, eu vou me vestir com a minha roupa pastoral. Meu irmão, escuta, meu irmão, você não vai derrotar o seu gigante, meu irmão, com as mesmas armas dele. Não use as mesmas armas do gigante, mas use, meu irmão, suas roupas pastorais. Quais são as roupas pastorais, meu irmão? A oração, o jejum, a leitura da Bíblia, meu irmão. As suas armas são espirituais. As suas armas para derrotar o gigante são armas espirituais, não carnais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é espiritual. Você, meu irmão, quer derrotar o gigante? Abra a mão de tudo aquilo que é físico e agarre aquilo que é espiritual. Você derrotará o gigante, meu irmão, de joelho no chão, através da oração. Aquilo que o homem pensa que você não vai conseguir, aquilo que o homem pensa que não serve para nada, o gigante vai cair por terra com isso que o homem pensa que não serve para nada, porque são as armas de Deus, são as armas em que Davi derrotou o leão, em que derrotou o urso, ele usou para derrotar o gigante. Vou pular para o final, versículo 48, diz assim: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e encontrou-se com os filisteus, e Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu na testa, e a pedra se cravou na testa, e caiu sobre o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, cada uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou sua espada, tirou-a da bainha, e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Veja só, meu irmão, Davi com apenas uma pedra e uma funda
derrotou aquele gigante, cortou a sua cabeça com a própria espada, e o restante dos inimigos fugiram, meu irmão. A cabeça do seu gigante vai cair por terra, e o restante dos inimigos vão fugir, porque todos vão ver que o Senhor está contigo. Confie em Deus, meu irmão, e o seu gigante vai cair por terra no nome de Jesus. Se você crê nisso, meu irmão, quero que você se coloque de pé. E você, meu irmão, que está no passo de fé, que já começou, quero te chamar aqui para frente, seja no segundo, no terceiro. E você que quer começar os seus passos de fé hoje, você que quer ver o seu gigante caindo por terra, o casamento